Pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, professora plantonista do curso Ângulo da disciplina de História, e hoje eu vou discutir com vocês alguns aspectos da questão 49 do simulado P3. Estou compartilhando minha tela aqui com vocês para ficar mais fácil, certo? Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui a questão 49, como eu havia dito, né? A questão 49, ela é uma questão de história do Brasil, ela traz um texto, e esse texto a gente vai usar aí para entender um pouco o que está sendo solicitado, tá bom? Ó, vamos fazer a leitura, tá? Conheço um documento, uma ata de uma reunião do Alto Comando do Exército de 1975, no qual o comandante do Exército admite o espancamento de um oficial da PM de São Paulo preso pelo DOI-CODE, segundo o Exército, sob a suspeita de ser comunista. Existe outro documento sobre a morte de um sargento da aeronáutica que foi investigado pelo CISA, em que o oficial descreve as torturas aplicadas à vítima e diz que o relato publicado pelos jornais era verdadeiro. São raros os documentos que tratam do tema com sinceridade. Ninguém deixou prova por escrito sobre casos concretos, acrescenta o jornalista Marcelo Godoy. O que existe são manuais sobre combate à guerrilha, nos quais se diz que os prisioneiros não podem ser tratados segundo as normas da Convenção de Genebra. Não preciso dizer mais nada. Bem, que a gente tem um contexto, né, na história do Brasil, que é o da ditadura militar. Então, como o próprio autor diz, né, como o próprio jornalista, aliás, diz, é um documento raro, porque são raros esses documentos que descrevem esses processos de tortura, né? E também são uma clara violação aos direitos humanos, tá? Vale lembrar que aqui você, durante a ditadura militar, vai ter um amplo discurso anticomunista, mas também pessoas que se opunham ao regime, né, que se opunham ao, às torturas, à falta de democracia também eram perseguidas e mortas, tudo bem? Bom, vamos analisar então as alternativas. A repressão que a ditadura militar empregou contra seus opositores, embora tenha derrotado os grupos guerrilheiros em atuação no Brasil, enfraqueceu o regime militar devido à condenação internacional à violação dos direitos humanos. Bem, aqui a gente não tem esses relatos, né, dessas torturas documentadas por essas pessoas, né? Os próprios agentes da tortura, eles não foram condenados mesmo após descoberto o que havia acontecido, enfim. Então, dá para dizer que isso daqui é verdadeiro, tá? Justificativa devido à ameaça de que grupos comunistas tomassem o poder no Brasil era uma resposta ao fortalecimento das organizações de esquerda nos anos 70. Bom, esses grupos foram fortemente reprimidos e, como eu disse, né, era uma atuação que acontecia a opositores do regime de forma geral, fossem eles políticos, fossem eles jornalistas, artistas, cartunistas, enfim, né? Então a gente não tem só uma repressão ao regime comunista, né? A possível a implementação de uma política, de um governo comunista no Brasil. Tudo bem? Mesmo tendo praticado atos de tortura e formas variadas de violência, foi legitimada pelos presidentes militares como necessária ao crescimento econômico. Esse crescimento econômico, né, esse tal desse milagre econômico, né, ele vai acontecer concomitante a essas práticas de tortura, né, e aí a gente vai ter também uma questão, né, essas práticas de tortura, elas não eram, assim, divulgadas, amplamente, então elas não eram assumidas por esses presidentes, tá? Então tem uma era meio velado, embora saiba-se que acontecia. A gente tem relatos que acontecia, mas não era uma coisa totalmente oficializada pelo Estado, tudo bem? Sob justificativa de combate à subversão, adotou medidas consideradas criminosas pelas leis internacionais relativas ao direito humanitário internacional. De fato, a gente vai ter no trechinho que fala, né? Não podem ser tratados segundo as normas de Convenção de Genebra, ou seja, não podem ser tratados com respeito aos direitos humanos, com respeito à inviabilidade do corpo, enfim, tá? É, bom, por fim, né? Devido à comprovação documental da utilização da tortura pelos agentes do Estado, foi utilizada para condenar os ex-presidentes nos tribunais penais internacionais. Então, a gente não tem muitos comprovantes
como o texto mesmo elenca para você, então não há essa comprovação toda. Daí, na verdade, o que a gente estudou nesse excerto é a exceção e não a regra, tudo bem? E mesmo depois de descobrir o que aconteceu nos porões da ditadura, enfim, esses presidentes, esses agentes, eles não foram condenados, né? Eles foram perdoados pela lei da anistia, enfim. Então a gente não pode dizer que houve uma condenação, tá bom? Então ficamos então com o item D, né? O item D que vai falar do emprego da tortura, diversas formas de violência contra partidos de esquerda, contra unidade juvenil, de jovens, né, no movimento estudantil, contra qualquer pessoa que se colocasse contra o regime, tudo bem? Isso contraria a Convenção de Genebra no sentido que contraria os direitos humanos, né, o direito à vida, o direito à liberdade, enfim. Certo, pessoal? Bom, então essa foi a questão, né? Eu espero que vocês tenham compreendido aí os principais pontos da questão, tudo bem? E é isso, a gente se vê até mais.